pessoal, boa noite a todos. É sempre um prazer poder conversar com vocês. Queria só pedir àqueles que estão nos acompanhando que, se tiver tudo ok com o áudio, com o vídeo, que me dê um feedback. Se por acaso tiver algum problema, também me avisem. Eu vou ficar de olho aqui. Espero que ocorra tudo bem. Aqueles que estão chegando agora, boa noite mais uma vez. Certo? É um prazer poder colaborar com as atividades desta casa, a Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus. É sempre um prazer poder atender ao convite. Quero aqui de antemão agradecer pelo convite e espero poder corresponder à confiança. Aqueles que não me conhecem, eu me chamo Alan, sou trabalhador e estudante do Centro Espírita Nosso Lar, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre os laços de família e a reencarnação. Certo? É uma passagem que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 4, ela trata, o título do capítulo é Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a gente vai fazer um pouco essa ligação entre o tema da reencarnação e essa importância com os laços de família. Mas antes disso, nós vamos fazer a leitura de uma mensagem para que a gente possa ir se harmonizando, enquanto outros colegas também chegam. É uma mensagem do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Ser pai ou mãe é uma grande responsabilidade. Cada criatura traz o destino que organizou para si mesma, em reencarnações passadas. No entanto, ela nunca deixará de assimilar os exemplos vividos no lar pelos pais. A primeira escola é, pois, o lar. E este, por sua vez, é o resultado da conduta dos esposos que devem esforçar para fazê-lo agradável. Honrado, rico e rico de paz, abençoa teu filho com as tuas palavras e conduta, fazendo-te amigo dele em todas as situações. Os filhos, como todos nós, somos de Deus, e prestarás conta do empréstimo que te foi concedido para educar. Então, uma mensagem que ela tem um pouco de relação com aquilo que nós vamos conversar na noite de hoje. Agora eu vos convido a fazermos a nossa prece inicial. Aqueles que desejarem podem fechar os olhos para que auxiliem na concentração e nessa ligação com a espiritualidade amiga. Pai de infinita bondade, só temos a te agradecer por mais um dia, por essa oportunidade de estarmos aqui tendo acesso aos teus ensinamentos, essa oportunidade de estudo e de aprendizado. Que consigamos, Senhor, sempre utilizar a tua obra de amor, de caridade, o teu evangelho, na nossa conduta diária, fortalecendo a nossa fé, nos auxiliando nessa jornada evolutiva, em busca do nosso aprimoramento espiritual. Que consigamos também ter um olhar de amor ao nosso próximo e, dentro da medida do possível, conseguir estender o auxílio necessário. Que a espiritualidade amiga aqui presente possa nos auxiliar na noite de hoje, que as mensagens e que os ensinamentos aqui trazidos possam contribuir para a nossa jornada. Abençoa cada irmão que se encontra em dor, em aflição, a cada família, cada um que precisa do teu auxílio. Que busquemos sempre fortalecer a fé e a confiança em ti. Obrigado pela tua misericórdia, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Bom, pessoal, como eu havia dito, nós vamos conversar um pouco sobre os laços de família e a reencarnação. Eu vou iniciar o nosso diálogo fazendo uma pergunta. Eu creio que todos que nos acompanham vão responder que sim.
né? Todos aqui acreditam em reencarnação? Eu penso que sim. Todos que se comprometem a estudar o Espiritismo já têm pelo menos uma certa crença, né, na reencarnação em si. Mas se eu mudar um pouco a pergunta e disser todos vivenciam o princípio da reencarnação, aí talvez alguns comecem a pensar um pouco, né, de uma forma mais aprofundada, né, se realmente estamos vivenciando esse princípio trazido pelo Espiritismo. Não foi uma inovação do Espiritismo, como vamos ver mais à frente, mas que é bastante esclarecido pela doutrina espírita. Essas duas perguntas me fazem remeter a um caso que Divaldo Franco contou em uma de suas palestras, né, quando ele diz que em um determinado diálogo com um médico, né, em uma determinada situação, o médico não sabia que ele era espírita e durante o diálogo ele expôs ao médico que era espírita. E o médico o questionou, disse: o senhor Divaldo só acredita nessas coisas? E Divaldo lhe respondeu: não, doutor, eu não acredito, eu sei que existem essas coisas, porque aquele que acredita, amanhã pode aparecer alguma teoria diferente e pode deixar de acreditar. Mas quando eu sei da existência de algo, quando eu busco vivenciar algo, aquilo não muda. Então, a gente vai iniciar nosso diálogo com essa reflexão. Não basta a gente acreditar na reencarnação, como muitos, às vezes, de forma involuntária, né, num cotidiano, diz: na minha próxima encarnação eu quero ser isso ou aquilo. A gente tem que buscar entender o porquê desse princípio trazido pelo cristianismo, trazido por Jesus, como a gente vai ver, trazido pelo Espiritismo, e buscar vivenciar isso em nossas vidas. O termo reencarnação, como eu já adiantei, ele não é uma criação do Espiritismo, né? Se nós formos fazer algumas análises do Novo Testamento, de passagens bíblicas, até mesmo de conceitos trazidos por alguns filósofos, como o próprio Evangelho nos apresenta, de Sócrates, de Platão, ele já defendiu essa ideia de reencarnação, desse retorno à matéria, né? Mas não um retorno como às vezes é defendido pelo termo ressurreição, de que o espírito retorna à mesma matéria que anteriormente estava encarnado. Ele retorna em uma matéria diferente, né? Então nisso consiste basicamente, a grosso modo, a reencarnação, esse retorno do espírito a uma matéria, para que ele consiga, através daquela experiência encarnatória, galgar novos degraus evolutivos, buscar novos aprendizados, né? Então, se a gente for verificar dentro da filosofia, dentro até mesmo dos dogmas da Igreja Romana, né, mais antiga, já existia essa crença da reencarnação. Se a gente for pegar dentro da história, a gente sabe que até uma determinada época era defendido pela Igreja Católica, né, Romana, também essa questão, mas depois passou a ser modificado esse entendimento. Então, existe um livro, né, que é uma psicografia pelo espírito de Humberto de Campos, que é o livro Boa Nova. Ele traz para a gente alguns relatos dessa passagem de Jesus, né, enquanto esteve aqui na Terra, principalmente do convívio dele no dia a dia com seus apóstolos, né? Em um dos capítulos desse livro, Humberto de Campos ele nos relata essa questão do diálogo que Jesus teve com Nicodemos. Penso que muitos de nós têm conhecimento desse diálogo que ocorreu, né, entre Jesus e Nicodemos, que é quando Jesus ele vem justamente apresentar, né, a Nicodemos essa questão de que é preciso nascer de novo para poder ver o reino dos céus.
né? E Jesus ele vem também esclarecer a Nicodemos, que no momento ficou em dúvida, não compreendeu bem o que é que Jesus queria dizer, de que não basta passarmos a nossa vida buscando apenas interpretar a lei, né? Nós devemos também buscar sentir os textos, ou seja, nós devemos fazer daquilo uma conduta diária. Então Jesus ele já trazia esse esclarecimento. É isso que a gente falou no início, né? Nós temos que aprender a vivenciar esse princípio da reencarnação, porque é algo que é constante, é inevitável na nossa jornada evolutiva espiritual e que nós devemos buscar aproveitar ao máximo. E esse aproveitar vai ser em vivenciar, né, tudo isso que nos é proporcionado. Então Jesus ele esclarece que se um homem não renasce da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino dos céus. Muitos interpretam essa fala no sentido de que o homem tem que se renascer interiormente, e a gente não discorda disso, né? Justamente esse renascimento espiritual de cada um de nós. Mas para que isso ocorra também é inevitável esse renascimento material. Se nós formos pegar o sentido simbólico da água ao longo dos textos bíblicos, até mesmo no sentido da ciência, a gente percebe que a água é a origem da vida. Ela dá origem a muita coisa, né? Então a própria ciência ela diz que nós, enquanto matéria, somos compostos a maior parte de água. Então nós devemos ver que, por ser a origem da vida, Jesus estava nos remetendo a esse sentido também do renascimento material, para que a gente consiga aliar tanto o renascimento material quanto esse renascimento espiritual, para que a gente consiga chegar a esse patamar de termos o privilégio de adentrar o reino de Deus. Então, no livro Boa Nova, ainda nesse diálogo com Nicodemos, né, Tiago e André, eles presenciaram, eram os únicos apóstolos presentes durante esse diálogo entre Jesus e Nicodemos. E como foi dito, Nicodemos, infelizmente, ele não conseguiu entender aquilo que Jesus queria repassar e acabou ficando tão confuso que retornou à sua casa sem entender o que estava repassando naquela mensagem. Posteriormente, André e Tiago, intrigados com aquele ensinamento, buscaram mais esclarecimentos com Jesus. E foi então que Jesus veio nos trazer, né, de uma forma mais aprofundada, explicou um pouco mais aprofundado a eles, de que a necessidade da reencarnação é justamente para que haja essa reparação, para que haja essa oportunidade de progresso, né? Ele até chega a explicar a Tiago a questão de o porquê de que existem tantas diferenças no mundo, alguns sofrem mais do que outros. Então Jesus ele usa até a metáfora de que ele diz que não seria digno Deus proporcionar a um irmão que faz um mau uso da sua veste um corpo bonito, um corpo perfeito, né? Sendo que aquele que faz um bom uso ficaria desprivilegiado nesse sentido. Mas também ele esclarece que o fato de reparar essas faltas através da reencarnação é bem diferente da lei de Talião. A lei de Talião ela não está ligada à lei do progresso, certo? Não necessariamente, se formos levar por esse lado da lei de Talião, sempre que existir algum assassino, tem que existir um outro para tomar o seu lugar. E a gente vai perceber dentro do ensinamento trazido por Jesus, dentro do seu evangelho, que uma das maiores formas da gente aplicar a lei de justiça, a lei de progresso, é através da lei de amor. Existem outras formas da gente ser justo para com o nosso irmão, fazer com que aquele irmão repare os seus erros ou apenas, pelo menos, reflita sobre eles através do amor. Não necessariamente você tem que lhe aplicar uma punição, você tem que ser puro com ele. A lei de amor ela é bem mais eficaz e foi isso que Jesus, em todo o seu momento que esteve conosco, quis nos repassar, né, essa lei de amor e de caridade.
E é justamente nesse sentido que ele também esclarece aos seus apóstolos que a humanidade naquele momento ela não estava preparada para tais ensinamentos, né? Se Nicodemos, que era um doutor da lei à época, que detinha o conhecimento da lei, ele não conseguiu compreender, o povo de maneira geral não iria conseguir também compreender aqueles ensinamentos, mas ele é nesse um dos momentos que ele deixa claro que posteriormente iria nos trazer o Consolador prometido, justamente para tentar nos auxiliar nesse entendimento. E é nesse papel que o Espiritismo vem nos trazer mais esclarecimentos sobre a reencarnação. Quando a gente percebe já na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec deixa claro que a reencarnação é um princípio que está sendo trazido pela doutrina espírita. E qual seria o objetivo principal da reencarnação? É justamente auxiliar nessa aplicação das leis divinas ou naturais. Quando a gente remete ao estudo do Livro dos Espíritos, a terceira parte ela nos traz várias leis, que ele elenca como leis divinas ou naturais. Dentre elas existe a lei do progresso, a lei de justiça, a lei de amor, a lei de adoração, a lei de caridade. E a reencarnação ele vem como um princípio que vai nos auxiliar a podermos fazer um bom uso, uma boa aplicação dessa lei. E o interessante é que são leis divinas, leis naturais que fogem da nossa vontade, que fogem do nosso convencionismo, Não temos como alterar essas leis, São leis que serão aplicadas de uma forma ou de outra, Não tem como a gente fugir da lei do progresso. Nós vamos ver isso mais à frente, que estamos fadados ao progresso, por mais que a gente retarde isso, mas é uma lei que irá se aplicar, é uma lei universal. E essas leis universais não têm como ser manipuladas por nós. Então, se ainda reencarnamos, é porque ainda precisamos desse princípio, desse processo reencarnatório para nos melhorarmos. O Livro dos Espíritos também, quando trata do tema da reencarnação, ele deixa claro que o seu objetivo principal é auxiliar o espírito a chegar à perfeição. E de várias formas ele vem nos trazendo esclarecimentos. Em alguns momentos vai ser uma aprovação, em alguns momentos vai ser a reparação de alguma falta, mas sempre o objetivo principal é auxiliar na depuração daquele espírito. Joana de Ângeles, ela também deixa claro que esse é um principal processo psicoterapêutico do amor divino, pois ele faculta a cada um de nós o nosso progresso, mas ela também esclarece, por meio de esforço pessoal. Ninguém tem como progredir por mim, ninguém pode viver a minha encarnação por mim. Os objetivos que eu tracei na minha encarnação só cabe a mim cumpri-los. Então, isso também entra a lei de causa e efeito e a lei de merecimento. Nós só podemos almejar algo que estamos buscando, que estamos batalhando para conseguir. Então, devemos buscar sempre nos fazer merecedores daquilo que almejamos. Exatamente, Igor. A reencarnação ela mostra essa misericórdia de Deus para cada um de nós, pois nós sabemos que a nossa passagem aqui na Terra ela é bem curta, Então, ele nos dá diversas oportunidades para isso. Então, o Evangelho ainda nos deixa claro que a morte do corpo é uma mudança indispensável e que a alma sempre vai atravessar várias experiências até que consiga a provisão da luz, para poder chegar à estrada definitiva no reino de Deus. Então, alguns podem nos fazer essa pergunta, se a maioria das vezes a encarnação ela é como uma reparação de faltas, ou provações, ou é algo inevitável, se ainda temos que reencarnar porque não somos perfeitos. Então, a encarnação ela seria tipo um castigo que Deus nos impõe?
né? Então o Evangelho ele deixa claro que não, que é apenas um estado transitório do Espírito, né? Muitas vezes é um estado no qual ele vai nos submeter a fazermos um uso do nosso livre-arbítrio, né? É um teste para que possamos fazer um bom uso do nosso livre-arbítrio, né? Se algumas vezes a gente torna essa questão da reencarnação ou da nossa jornada encarnatória como um castigo, são por condutas próprias nossas, como foi dito, né? Tudo é dependendo do nosso esforço pessoal. Nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos a lei de causa e efeito e de merecimento para que a gente consiga essas oportunidades, mas algumas vezes a gente não consegue aproveitar de uma forma satisfatória, né? Então é como se ao retornarmos ao mundo material, nós temos essa como uma escola para que possamos buscar esse aprendizado, essa depuração espiritual. E uma outra pergunta que surge é se existe um limite, né, para as encarnações. E o Evangelho também deixa claro que não, Kardec deixa claro que não. Alguns espíritos vão precisar de um maior número de encarnações, outros não. Mais uma vez remetendo à questão das nossas escolhas, né, do nosso merecimento. Então, se formos fazer uma comparação entre a nossa jornada evolutiva aqui na Terra e uma escola, nós vamos perceber que, além de inevitável, o fato de estarmos aqui na Terra só reforça essa misericórdia divina, como já foi dito. Por quê? Porque ele nos permite conviver com outros irmãos, trocarmos experiências com o nosso próximo, né? Onde a gente vai conseguir, de uma forma mais satisfatória, angariar aprendizados para essa evolução. Se pegarmos o exemplo de uma escola na nossa jornada acadêmica, quando estudamos sozinho, às vezes algumas pessoas não, mas outras têm mais dificuldade de aprendizado sozinho do que em grupo, do que quando você está tendo o auxílio de professores ou auxílio de outras pessoas. Então a gente deve perceber essa jornada terrena como se fosse uma escola, um estágio necessário para que a gente possa ir aprendendo e galgando novas evoluções, novos aprendizados, né? Como se você tivesse que ter aquele aprendizado para poder passar de ano quando a gente está no início da nossa jornada acadêmica, né? E algumas vezes acontece de quando você é um aluno que não aproveita bem as oportunidades, você acaba repetindo de ano, né? Você fica estacionado, mas você não retorna para a série anterior. Você fica ali parado até você ter o aprendizado necessário para conseguir avançar. E assim funciona a nossa jornada evolutiva. Se formos ver ela como uma escada, né? Se fizermos a analogia a uma escada, nós vamos perceber que nós vamos de degrau a degrau evoluindo, subindo. Alguns conseguem subir vários ao mesmo tempo, outros só conseguem subir um por vez, né? E é nesse sentido que vai vir a quantidade ou qual a necessidade que nós temos de sempre retornar a essa veste carnal. Mas o bom de tudo isso é saber que em alguns momentos você vai parar naquela escada, mas você não vai retornar, né? Se você olhar para trás, todo o aprendizado, toda a jornada que você teve, ela não estará perdida, ela estará gravada no seu íntimo. É um aprendizado que vai lhe acompanhar para sempre na sua jornada evolutiva e vai lhe auxiliar a avançar. Mas existe também a outra vertente desse fato, de que não regredimos, né? Se fizermos uma análise mais profunda, né, para alguns pode ser um alerta, para outros pode ser uma desvantagem. Se nós cometemos erros ainda, não é porque regredimos, é porque ainda temos tendências a cometer aqueles erros. Então é algo que nós devemos refletir na nossa jornada. Será, se eu ainda estou errando nesse ponto, o que é que eu tenho que aprender? O que é que eu tenho que buscar evoluir nesse ponto? Por que é que eu continuo persistindo nesse erro?
eu não estou regredindo, né? Eu apenas estou vivenciando algo que eu ainda preciso me melhorar. Então devemos fazer essa reflexão, né? Que Deus, ele é justo, ele é misericordioso, ele sempre nos permite oportunidades de evolução. Nós nunca iremos atrasar na nossa jornada evolutiva, atrasar no sentido de voltar. Podemos retardar, às vezes, por desleixo nosso, por descomprometimento, né? Mas, sobretudo, devemos ter essa reflexão íntima no que devemos melhorar, né? Não devemos culpar o próximo, às vezes, por erros que são cometidos a nós, pelas dificuldades, como muitas vezes nós fazemos. Devemos sim buscar essa reflexão mais profunda de que se aquilo está acontecendo comigo, se eu voltei a errar, é porque eu tenho que aprender algo, eu tenho que retirar algum aprendizado daquilo tudo, né? Então, como já foi dito, o corpo é uma veste que nos é proporcionada para que o espírito galgue essas experiências, e sempre vamos encontrar o amor e a justiça divina para isso. E por que muitas vezes a humanidade, ao longo da história, muitas religiões, muitas doutrinas buscaram não aceitar a reencarnação, ou por que eu não lembro daquilo, não lembro de uma forma efetiva daquilo que eu vivenciei? É justamente para que a nossa jornada ela possa ser mais satisfatória. Primeiro, a questão de que sempre buscamos acomodar as coisas conforme a nossa vontade. Então o homem no seu íntimo ele tem receio da lei de causa e efeito. Então ele buscou às vezes achando que colocando a reencarnação como algo impossível, que ele apagaria isso. Mas como eu disse, é uma lei, é um princípio que está ligado a leis divinas e que não tem como ser manipulado pelas nossas vontades. Então, e o esquecimento do passado é justamente para que a gente consiga galgar essa jornada sem nenhum empecilho, sem nenhum entrave. Imaginem vocês se a gente estivesse sempre no nosso dia a dia, lembrando daqueles que nos fizeram mal, lembrando dos erros que cometemos, sendo acometidos pela raiva, pelo remorso, pela dor, lembrando de todas as oportunidades que desperdiçamos. Então, esse esquecimento ele é necessário. É como, voltando à questão da escola, quando você vai fazer a prova, né, você tem toda a oportunidade de aprendizado, interação com colegas, professores, mas no dia da prova, da avaliação, você está sozinho. Você está ali colocando o seu aprendizado em prática. Você não tem como consultar aquilo que você teve acesso anteriormente. Então, é justamente agora que devemos buscar, né, de uma forma latente, trazer esses ensinamentos, essas experiências para esse aprendizado. E então Leon Denis, ele nos esclarece que a felicidade ela tem uma relação direta com a nossa capacidade de fazer o bem. Então além do objetivo de evoluirmos, é esse, de buscarmos sempre fazer o bem. Pois, como foi dito, na nossa jornada, nós estamos sempre em contato com o nosso próximo. Nós não estamos aqui evoluindo sozinhos. E agora nós vamos a outra parte do nosso diálogo, que é justamente da importância dos laços de família em todo esse processo que já foi dito, reencarnacionista. Né? Ele é um complemento, mas eu diria não um complemento, ele é a base para isso tudo. No Evangelho existe uma passagem onde Jesus questiona quem é minha mãe e quem são meus irmãos. E muitas pessoas fazem uma interpretação equivocada, achando que Jesus estava ali renegando aqueles com quem ele tinha um contato, um vínculo, né, sanguíneo, material. Mas o que ele quis nos trazer é que essa concepção de família, de mãe, de irmãos, ela vai além dos laços de sangue, né? Ela vai muito além disso, ela está mais a laços sentimentais, a laços vibracionais, de afinidade espiritual, de aprendizado espiritual, do que os laços de sangue materiais propriamente ditos.
né? E como nos diz Joana de Ângeles, a família não é um acidente biológico. Por isso que eu disse que é uma base desse processo reencarnacionista, porque quando estamos no plano espiritual, a depender da nossa evolução, nós conseguimos participar desse planejamento encarnatório, né? Existem situações em que não nos é permitido, mas se tivermos um pouco de merecimento, nós conseguiremos opinar em algum sentido, escolher algumas provas e até mesmo, às vezes, escolher a família que irá nos auxiliar nessa jornada, aquele meio mais propício que irá nos auxiliar a desenvolver virtudes que irão nos ajudar a evoluir. Então, toda a nossa encarnação ela é planejada, nada é por acaso, não é de um dia para o outro que você vai tomar, seu espírito vai se ligar a um corpo material e vai estar aqui na Terra. Tudo tem um planejamento e tem um objetivo, e o objetivo maior é o nosso progresso. Quando a gente vai ver as obras de André Luiz, ele traz muito detalhamento sobre esses processos reencarnacionistas, esses processos de preparação do espírito enquanto se encontra em estado de erraticidade, né? Quando ele aguarda essa oportunidade de reencarnar. No livro Evolução em Dois Mundos, ele traz até de uma forma mais aprofundada o conceito, a interseção dos espíritos no campo científico desse processo, que vai desde a escolha daqueles que irão receber aquele espírito como filhos, até toda a preparação fisiológica da mãe, do pai, do processo de concepção, de gestação e etc. Então percebam que existe todo um cuidado da espiritualidade, existe todo esse cuidado e essa misericórdia divina para que a gente possa realmente ter os meios necessários de evolução. Então, o Evangelho ele nos esclarece que cada espírito ele renasce onde tem a necessidade de aprimorar. E na maioria das vezes esse aprimoramento ele se dá pela paciência, resignação, silêncio e pela bondade. Nós sabemos que às vezes o convívio no meio familiar ele nos exige muito isso, né? Não sei se por conta da afinidade, não sei se por conta da proximidade, que às vezes a gente deixa de lado alguns pudores, a gente não tem tanta paciência com aqueles que estão mais próximos de nós, costuma rebater, costuma discutir, né? E é nesse sentido que o meio familiar ele é o nosso primeiro estágio de contato com o nosso próximo. Nós devemos primeiro trabalhar dentro da nossa família alguns princípios, algumas virtudes, para que a gente consiga externar isso na nossa convivência com o nosso próximo. Então, o Evangelho ele sempre nos traz esse esclarecimento. E essa importância do laço familiar, ela também se encontra presente, né, no sentido de que espíritos, eles se reúnem mutuamente para progredir juntos. Então, percebam que no processo evolutivo, né, ao longo que a gente vai aprimorando esse nosso conhecimento, nessa nossa depuração, a gente percebe que não cabe apenas a mim evoluir, né? Eu também vou me preocupar com a evolução daqueles que estão ao meu redor. Então, muitas vezes, esses laços de família, eles vêm fortalecer isso, e aqueles espíritos, eles se unem e se ajudam mutuamente, né? Eles começam a se preocupar uns com os outros. Devemos nos preocupar apenas com os nossos familiares? Não, mas já é um início, né? Nós saímos dessa questão da individualidade, dessa evolução individual, e passamos a perceber que o nosso aprendizado, a nossa evolução, ela é de uma maneira coletiva, né? Que estamos aqui para nos auxiliar, para auxiliar uns aos outros, né? Então, muitas vezes também é permitido que espíritos que são um pouco estranhos, né, aquele meio familiar, eles venham junto com alguns
para que ele possa também aprender, para que ele possa poder desenvolver em si aqueles laços de fraternidade, aqueles laços de amor, né? E em alguns sentidos também a própria família ela pode aprender com aquele irmão que ele pensa e age um pouco diferente deles. Sempre temos algo a aprender, seja no lado bom, seja através às vezes da dificuldade, da dor, mas sempre temos algo a repassar uns aos outros. Às vezes aquele meio familiar precisa da presença daquele irmão para poder fortalecer a sua união, para poder fortalecer algumas virtudes de compreensão, de paciência. E ao mesmo tempo aquele irmão ele vai aprendendo a desenvolver em si o amor, a fraternidade, a convivência para com seus familiares, né? E isso vai ao pouco germinando o amor para com o próximo, o convívio para com o próximo dentro de cada um de nós. Existe um outro livro que também ele relata essa passagem de Jesus, mas esse de uma forma mais específica, ele relata os momentos de Jesus na casa de Simão Pedro, né? Muitas vezes ele nos traz alguns relatos de reuniões que aconteciam quase que diariamente, né? No sentido de leitura e explicação de algum trecho das Escrituras. É o livro Jesus no Lar, do Espírito Neio Luz, psicografia de Franciscano Xavier. Ele também, no mesmo sentido do livro Boa Nova, ele traz essa convivência, né, de Jesus com seus apóstolos, mas nessa maneira mais íntima, na casa e com a família de Simão. E em uma das suas passagens, ele deixa claro, né, primeiro, a importância, né, o livro de uma maneira geral traz essa importância do Evangelho no lar, de poder termos que trazer o Evangelho para dentro da nossa família, para dentro dos nossos lares, esse momento de convívio, esse momento de interação, esse momento de aprendizado conjunto, né, para que possamos fortalecer as bases da nossa casa, as bases da nossa família através do Evangelho. Por isso é sempre importante, se diariamente não se consegue, mas pelo menos semanalmente, como orienta a doutrina, em um determinado horário, reunir o número máximo de pessoas que for possível para aquela interação, para dedicarmos 1 hora da nossa semana apenas a esse estudo, né? E esse contato com Jesus, com o seu Evangelho, com Deus. Mas nesse sentido também, em uma de suas passagens, Jesus ele relata a Simão e aqueles que estavam ali presentes que o lar é a escola das almas. Ele faz uma comparação a um forno. Ele é aquele forno preparador, onde habita a sabedoria divina, a aflição, a dor, e que às vezes é todo um recurso espiritual para o nosso aprendizado, né? Nessa mesma passagem, ele faz uma comparação, né, a algumas tarefas domésticas, no sentido de que para que possamos servir o pão, ele precisa ir para o forno, né? Então ele precisa passar pelaquela depuração do calor. A lentilha precisa também ir ao fogo para poder estar em um estado condizente para ser servida. Então é nesse sentido que Jesus faz essa comparação de que o nosso lar, né, é esse forno preparador, que muitas vezes vamos passar por dificuldades, vamos ter que passar por provações, mas é aí nesse momento que vamos trabalhar a paciência, a união, buscando essa evolução e esse aprendizado conjunto, né? No livro Nosso Lar, né, um livro bastante conhecido, existe até filme sobre ele, tem um grande exemplo de como a família ela pode nos auxiliar nesse progresso, nessa jornada evolutiva e até mesmo nesse resgate de nossas faltas, né? André Luiz, quando retornou ao plano espiritual, ele passou um bom tempo ainda em estado de perturbação, né, sendo assediado espiritualmente, e passou um tempo no umbral. E aquele estado vibracional, embora em nenhum dia que ele retornou a sua mãe deixasse de estar ao seu lado, o impediu de perceber a sua presença,
né? Mas em um determinado momento as suas súplicas foram atendidas e ele conseguiu perceber aquela presença da sua mãe, que já estava num estágio do evolutivo um pouco mais avançado, e pôde lhe prestar esse auxílio. E quando o André Luiz já estava na colônia, nosso lar, ao longo do livro, existem alguns contatos dele com sua mãe, já que ela habitava em um outro local, né? Mas em alguns momentos era permitido esse contato entre eles. E ela relata, André, que uma das suas maiores dificuldades, uma das coisas que mais angustiava, era porque ela estava tentando ajudar seu ex-marido, no caso do pai de André, e não conseguia, né? Porque ele estava justamente nesse estado vibracional que impedia esse auxílio. E ele, durante a sua jornada aqui na Terra, ele teve algumas condutas que o levaram a essa situação no plano espiritual, e uma delas foi de alguns relacionamentos que ele teve com duas moças, acabou as enganando. E elas hoje se faziam perseguidoras dele, né? Hoje, no que eu falo no contexto do livro, se faziam perseguidoras dele. E ela relata, André, que já tentou de todas as formas levar essa compreensão e esse entendimento aos três, né? Para que eles pudessem mudar, para que eles pudessem buscar uma nova jornada, uma nova conduta, né, para dar continuidade à sua jornada evolutiva e não ficar naquele estado obsessivo mútuo de perseguição. Mas vendo que já fazia um bom tempo e que isso não estava surtindo efeito, ela pediu permissão para que voltasse a encarnar. E justamente nessa sua nova jornada encarnatória, ela iria receber aquelas duas moças como suas filhas, né? Ele voltaria a ser o seu esposo e elas suas filhas, para que, assim, talvez dentro do convívio familiar, conseguissem desenvolver esse amor, essa compreensão, esse perdão, né? Porque muitas vezes nós só fazemos a ligação do amor ao sentimento de posse, ao amor carnal, né? E quando estamos aqui na condição de filho, de filha, né? De pai, de mãe, conseguimos desenvolver outras formas de amor, né? Se podemos dizer assim, outras vertentes que nos levam a perceber que o amor ele vai além dessa posse carnal. Então percebam o quanto o seio familiar ele pode auxiliar em vários processos evolutivos e até mesmo para desvencilhar laços obsessivos, porque ele traz essa compreensão, esse convívio diário, né, e esse desenvolvimento diário de virtudes e de sentimentos que nos auxiliarão a nos livrarmos às vezes de alguns pensamentos, né, que ainda nos prendem a coisas que impedem o nosso progresso, né? Então esse é um grande exemplo dentro da doutrina espírita. Existem vários outros, mas eu quis trazer o do livro Nosso Lar por ser mais conhecido, que demonstra a importância do laço familiar, né, do seio familiar, nesse processo de aprendizado, nesse processo reencarnacionista, né? Então existe algumas pessoas que são contra, né, que acham que a reencarnação ela não existe e que isso enfraqueceria os laços de família. Pelo contrário, quando a gente tira a reencarnação desse processo, o processo de reencarnação, né, o princípio da reencarnação desse processo, a gente está enfraquecendo os laços de família, porque ela tende a fortalecer, ela faz a gente desenvolver sentimentos mais puros, né? Se não existisse isso, esse contato pretérito, né, esses laços anteriores, a gente estaria equiparando os laços de família apenas a ligações físicas, a ligações materiais. E é justamente lá quando Jesus nos trouxe aquele entendimento de que vai além do laço sanguíneo, que devemos ter esse aprendizado de que a nossa família é uma família espiritual, ela vai além da matéria,
né? Todos nós somos ligados de alguma forma como uma família espiritual, uma família universal. E é justamente nesse sentido que o livro Consolador, quando a gente vai ver a pergunta a respeito disso, desse amor fraternal, né, ele nos responde que somos uma família universal, que a nossa evolução ela se dá em conjunto, ela não ocorre de uma forma isolada, né, que devemos desenvolver esse amor mútuo entre nós. E a gente trazendo para essa nossa situação atual, que já estamos vivenciando há mais de um ano, é uma situação que ela vem demonstrar isso, de que a nossa jornada evolutiva ela não é individual, ela é coletiva. Tudo que acontece na coletividade reflete na jornada de cada um de nós. Então, nesse período, nós fomos obrigados a nos aproximar mais daqueles que estavam em nosso convívio, a rever algumas prioridades, a rever algumas atitudes, mas tudo no sentido também de desenvolver esse amor ao nosso próximo, de pensar no nosso próximo, do bem-estar daquele que está ao nosso redor. Eu não falo só do próximo familiar, mas de todos que estão ao nosso redor, de refletirmos que a nossa conduta ela vai ter um reflexo lá na frente, não só para mim, vai ter um reflexo para outras pessoas. Então toda essa situação, infelizmente, é uma situação de dor, de desespero para alguns, para a maioria das pessoas, né? Ela vem nos trazer esse entendimento para que a gente possa perceber que a nossa evolução ela tem que ser coletiva, que devemos buscar aproveitar esse processo encarnatório de uma forma satisfatória, mas visando além do nosso progresso, além de cumprir a nossa jornada, além de cumprir aquilo que foi planejado para nós, buscar auxiliar através do amor, da caridade, né, da fraternidade para com os nossos irmãos, porque não adianta eu evoluir sozinho. O meio em que vivo ele é reflexo de cada um de nós, né? Não tem como eu querer habitar um mundo regenerado, um mundo ditoso, um mundo celeste, se eu não mudo interiormente, se eu não penso no meu próximo. Ninguém consegue modificar um mundo sozinho, né? Nós precisamos desse auxílio mútuo, dessa coletividade para isso. Então, meus amigos, eu espero ter conseguido colaborar, ter conseguido passar uma mensagem de forma satisfatória sobre esse tema. Se alguém tiver algo a nos falar, quiser fazer alguma colocação, eu que agradeço a oportunidade, Marisneide, né? Sempre que a casa quiser, estou à disposição para colaborar, certo? E agora eu vos convido a fazermos a nossa prece de encerramento, para que a gente consiga dar continuidade ao nosso dia, à nossa semana de forma harmônica. Pai de infinita bondade, só temos a te agradecer pela nossa oportunidade, por tanto aprendizado, por tantos esclarecimentos. Que consigamos, Senhor, no nosso íntimo, no convívio com os nossos familiares, nos harmonizar, desenvolver um contato salutar de aprendizado constante, buscando cada vez mais nos aprimorar espiritualmente, mas, sobretudo, auxiliar aqueles que estão ao nosso redor. Que a nossa fé esteja sempre fortalecida, que a nossa confiança em Ti não seja abalada e que consigamos sempre buscar a força necessária para superar as dificuldades que surgirem, tendo a certeza de que nunca estamos desamparados. Mais uma vez te agradecemos por toda essa oportunidade de estudo, de aprendizado. Te agradecemos pelo dia, pelo lar. Leva o auxílio e a consolação a cada irmão que passa por dor e sofrimento. Obrigado, Pai, pela Tua infinita misericórdia. Que assim seja. Bom, gente, só tenho mais uma vez a agradecer a cada um de vocês que nos acompanharam até aqui, certo? A palestra depois vai ficar disponível na página da casa.
Então, muito obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade.